comentaram tanto sobre esse anime lá no meu vídeo de euforia que eu precisei assistir pra saber do que estavam falando. Noite, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona 6. Sim, hoje eu vou falar de Otomidori. O tanto de comentário que eu recebi no vídeo de euforia sobre esse anime, falando que ele era pior do que euforia, que as pessoas ficaram traumatizadas e tudo mais. Então é sobre ele que vamos falar hoje. Otomidori saiu lá em 2012, tem apenas 2 episódios e temos 3 personagens principais. A Otome, o Kazuki e a Rinka. Em resumo, bem resumidinho, Rinka é apaixonada pelo irmão que declarou seu amor pela amiga de infância e a Rinka ficou bolada por conta disso. Resumo do resumo do resumo. Mas vamos lá começar aqui a destrinchar essa história toda. Pois bem, logo no início a gente tem ali a apresentação da relação dos 3. A Otome, quando era bem novinha, ela não tinha amigos e tudo mais. O Kazuki encontrou com ela um dia e daquela inocência de criança, eu posso ser seu amigo. E aí, de fato, eles se tornaram amigos, e a Rinka veio junto nessa bagagem aí. Desde o início é mostrado ali que a Rinka não ia muito com a cara da Otome, né? Tinha um ciúminho ali e o tempo foi passando, eles cresceram juntos e um determinado dia, aquela coisa de adolescente, a Rinka perguntou pro seu irmão Kazuki, com quem que você vai se casar quando você crescer? E ele falou, vou me casar com a Otome. Aí, obviamente a Rinka ficou puta, porque não era a resposta que ela esperava. Então, a partir daí acontecem diversas coisas na história. Certo dia, o Kazuki viu a Otome andando na rua com um homem mais velho. Ele acha super estranho, ele começa a chamar a Otome, só que nesse meio tempo a Rinka aparece e atrapalha, e aí ele perde a Otome de vista e a Rinka consegue meio que convencer ele de que ele estava vendo coisas. Mas aí que tá, ele não só viu certo, como ele provou que ele estava vendo, porque depois de um tempo ele recebeu um primeiro DVD em que mostra uma garota com vários homens, e ele tá ali todo felizão, tá assistindo aquilo ali, e aí mostra a cara da garota, vê que ela tá sendo forçada a fazer aquelas paradas, e aí ele começa a ficar meio puta, eu tava felizão, eu tava mó me divertindo com isso daqui, e é Otome. O que acontece? Ele não recebe apenas um DVD. Toda semana ele recebe DVDs e ele fica naquela de estou mega feliz, é que você me entende. E puta merda, a Otome, ela não era pra estar fazendo isso com esses caras e sim comigo. Tem aquele misto, sabe? E nesse tempo aí que ele vai recebendo esses DVDs e tudo mais, ele percebe que a Otome começou a gostar da parada. O que pra ele é um negócio muito horrível, afinal ele é apaixonado por ela e ela tá começando a gostar de fazer isso com outras pessoas e eu, cara, tô aqui na mão do palhaço. Então assim, tem esse rolê todo aí de que ele fica puto ao mesmo tempo. Mas isso aí é só o primeiro episódio. O primeiro episódio, não tem nada demais, vamos dizer assim, vamos ignorar toda e completamente todas as problemáticas que tem nisso daqui, até por causa do contexto japonês, tá? O que a Otome tá fazendo aqui, de fato, é uma coisa que ocorre no Japão, que são as meninas colegiais serem acompanhantes. Isso é uma problemática que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, porque não é o foco. E vamos partirmos para o segundo episódio. Nesse segundo episódio, é mostrado com mais evidência que a Rinka ama de verdade seu irmão e não do jeito fraternal, e é exposto uma situação que aconteceu com ela. Obviamente que é uma situação delicada, eu não vou comentar aqui, porque senão o YouTube capa minhas pernas, mas você já deve entender porque, assim, a Rinka é uma garota menor de idade, e o que tá rolando, essa situação toda, são homens maiores de idade. Enfim, você já sabe o que acontece. E por conta da Rinka querer ficar com o irmão e sentir ciúmes da Otome, ela colocou a Otome meio que na mesma situação que ela. E aí que começa o problema, isso é extremamente problemático. Porque ela quis se vingar de uma coisa que, na verdade, não existe, né? Porque as pessoas não escolhem quem elas gostam. E como se não bastasse isso, a gente percebe ainda mais que a Rinka tem vários parafusos a menos, que ela força um Cersei e Jaime Lannister na parada, se é que você me entende. Só que aí, o Kazuki, ele começa a quebrar tanto que parece que,
ele quebra no nível de tipo, foda-se essa porra toda. Só aceita. E, enfim, Cersei e Jaime Lannister rolando ali com força. E quando termina a coisa toda, você olha pro personagem do Kazuki, né? E tipo, só falta... Tá ligado aquelas partes que mostram no anime? Que o olho do personagem meio que fica sem vida? Só faltou botar isso no personagem. E aí, logo a cena seguinte, é ele acordando. E isso aí te faz pensar, puta, então isso tudo que o Kazuki passou não é verdade. Era só um pesadelo. E aí você fica tipo, beleza, tá, era só um pesadelo, fico mais de boa. E aí aparece a Otome grávida com uma criancinha. Ai, a gente tá casado de verdade, não sei o que. Aí tipo, beleza, tá, essa aqui é a realidade dele. Eles estão casados, a Otome tá com ele, eles têm uma filha, tranquilo, show de bola. Aí a Otome sai com a filhinha, ele fica em casa, e aí o que ele encontra? Sim, um DVD. Vou assistir, que DVD é esse? Vou assistir. E aí ele dá de cara com a mesma situação que ele estava vendo no pesadelo dele, só que no momento atual, afinal a Otome está grávida. E ali é revelado que a filha que ele achou que era dele, na verdade não é dele, é de um dos caras que tava com o Otome. E aí, ainda é dito que o bebê que está na barriga do Otome é de um dos caras que tá com o Otome também. E aí ele simplesmente quebra de novo. Nesse meio tempo que ele assistiu o DVD, a Otome e a criança voltam. E aí acontece o maior caso de fofoqueiro morre por ter fofoca contada pela metade. Porque aparece ele recepcionando as duas, o DVD no bolso e ele falando, tá tudo bem. E aí acaba a história. Mano, que porra é essa? Por que acabou? Cadê a Rinka? Cadê o resto da história? O que aconteceu? Ele matou as duas, não matou? Ficou puto, quebrou, entrou em síncope. O que aconteceu aqui, cara? Mano, tipo, cadê o resto da história? Eu sei que a gente tá falando de um rente. E a última coisa que vai ter foco aqui é a história. Eu tenho plena consciência disso. Mas você tem noção que o segundo episódio eu fiquei praticamente na ponta da cadeira assistindo. Eu queria saber o desfecho daquilo ali. Porque foi uma bomba atrás da outra. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Cadê a Rinka nisso daqui? O que ele fez depois disso tudo? Ele é um corno manso? E aí eu fiquei desolada porque eu não teve o desfecho da história. Eu queria saber o que ele tinha arrumado pra vida dele. Eu queria saber mais o que aconteceu com a Rinka. E assim, considerando que a maioria dos comentários que eu recebi falando que tinha ficado traumatizado com Tomidori veio de homens, eu consigo entender um pouco por que ficaram traumatizados, porque nós temos um claro caso de traição aqui, um caso fudido, né? Então, assim, é entendível, mas pra ser bem sincera, não é uma história traumatizante, é uma história intrigante. Inclusive, assim, tirando toda a parte do Hent, né, falando da história em si, já ouvi casos parecidos em podcast, sabe? Treta de família. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece, infelizmente. Então, tipo assim, excluindo totalmente a parte da ação toda do negócio. Então, esse tipo de história acontece, mas é entendível que homens fiquem traumatizados com isso. Não tô falando todos, mas a maioria não liga se caso isso aconteça do contrário, né? Se é o homem fazendo isso ao invés da mulher. Mas enfim, não vamos entrar nesse tipo de questão por aqui, não é mesmo? Então assim, por mais que aqui a gente tenha tido tudo o que aconteceu com o Tomé, dela ter até desenvolvido, até por causa do trauma que ela sofreu, porque sim, o tipo de situação que ela foi exposta gera trauma, e com isso ela desenvolveu uma ninfomania, que é um estado psicológico, é um problema psicológico, psiquiátrico, não sei, enfim. Mas é um problema. E ter o lance de Cersei e Jaime Lannister ali no rolê, ele não é pior do que Euforia, de longe, assim, porque Euforia tem uma problemática absurda que eu já falei no outro vídeo. Então, não acho que é... Ai, que negócio traumatizante. Não, não é. Até porque se você já ouviu podcast sobre história de família, esses negócios assim, você sabe que esse tipo de história acontece. E o que tava rolando da ação, assim, era uma coisa que não era tão problemática também, né? Vamos botar assim, em termos da ação de fato. E eu tenho só um ponto pra falar aqui sobre gente de uma maneira geral, né? O jeito que as minas falam quando a ação está acontecendo, parece que elas estão escrevendo um livro erótico.
descrevendo as coisas, né? Parece que ela tá escrevendo uma novel, tá ligado? E aí dando os detalhes das coisas que estão acontecendo, só que ela tá falando na hora que tá acontecendo. Eu acho isso bizarro, acho meme e acho uma coisa engraçada no nível de tipo, que piada, o que tá acontecendo? Eu acho um negócio desse. Mas enfim, é isso. Esse foi meus 5 centavos a respeito de Otomidori. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse anime. Será que desse hint, na verdade, eu assisti errado? Eu assisti outro Otomidori? Me fala aqui nos comentários o porquê que você achou tão traumatizante assim. Ou se eu só tô meio que deixando as coisas muito amenizadas por aqui. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.